E a primeira pergunta de hoje é do Jorge Moiana, que fala sobre equipe com número insuficiente de jogadores no futsal. A segunda pergunta é da Milena Souza, que fala sobre a troca de posição entre goleiro e jogador de linha. A terceira pergunta é do Lucas Gonçalves, que fala sobre falta de pé alto no futsal. A quarta pergunta é do Ramon Menezes, que fala sobre punição se não cobrar uma falta em 4 segundos. E a quinta pergunta é do Edson Silva, que fala sobre a troca de goleiro na disputa de pênaltis no futsal. Olá amigos e amigas, eu sou o professor Márcio Costa do Dicas Educação Física e hoje é o episódio número 3 do Respondendo Perguntas sobre Futsal. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Muito obrigado! E vamos então responder a primeira pergunta, que é do Jorge Moiana. Ele fala: oi, o que acontece se 3 jogadores tiverem cartão vermelho no futsal? Se 3 jogadores de uma equipe forem expulsos no futsal, o que acontece? Vamos ver o que a regra do futsal diz sobre isso. Aí a regra do futsal diz assim, pessoal, essa parte aqui que fala sobre número de jogadores. O jogo é disputado por 2 equipes, cada uma com no máximo 5 jogadores, sendo um deles deve ser o goleiro. Beleza, até aí tudo bem. Aí fala assim, ó, um jogo não pode começar ou não pode continuar se qualquer uma das equipes tiver menos de 3 jogadores. Vamos fazer as contas aqui. Uma equipe de futsal tem 5 jogadores. Se você tira 3 jogadores, ela fica com 2. 2 jogadores é menos de 3. Então, se você tiver 3 jogadores expulsos, esse jogo não vai poder continuar. Mas ainda fala assim a regra: se uma equipe tiver menos de 3 jogadores porque um ou mais jogadores deixaram deliberadamente a quadra, os árbitros não são obrigados a interromper o jogo, podendo aplicar a lei da vantagem, mas o jogo não deve continuar após a bola ter saído de jogo se uma equipe não tiver o número mínimo de 3 jogadores. Isso aqui é aquelas situações onde uma equipe está com um jogador a menos, aí algum jogador sai da quadra de forma proposital para parar o jogo e a equipe não sofrer um gol, por exemplo. Então, o árbitro não é obrigado a parar o jogo nessa situação. Se ele perceber se os jogadores da equipe estão saindo de quadra de forma proposital para parar o jogo, que ele pode dar a lei da vantagem e só depois encerrar o jogo, se for o caso. Beleza, aí o jogo foi interrompido por número insuficiente de jogadores. E o que acontece? Quando for interrompido por número insuficiente de jogadores de uma ou de ambas as equipes, o jogo é considerado encerrado, colocando o resultado final e o árbitro relata o ocorrido. Então, a regra diz isso, que o árbitro vai colocar o resultado final e vai relatar o ocorrido lá para a federação organizadora da competição, e aí vai ser decidido lá pela federação de acordo com o regulamento da competição, ok? E a segunda pergunta de hoje é da Milena Souza, que perguntou assim: eles podem trocar de camisa e assim trocar de posição? Ela está falando aqui sobre o goleiro de futsal e um jogador de linha de futsal. Eles podem trocar de camisa e assim trocar de posição. Vamos lá ver o que a regra diz sobre isso. A regra diz o seguinte, pessoal: qualquer jogador que esteja dentro da quadra pode trocar de lugar com o goleiro. No entanto, este jogador deve fazê-lo durante uma interrupção do jogo e deve informar os árbitros antes que a mudança seja feita. Então, pode trocar de posição o goleiro, um jogador de linha, mas somente durante uma interrupção do jogo, e isso deve ser informado aos árbitros do jogo. E a regra continua dizendo assim: um jogador ou substituto substituindo o goleiro deve usar uma camisa de goleiro com o número do jogador ou do próprio substituto nas costas. Ou seja, você deve usar uma camisa da mesma cor do goleiro, porém deve manter o seu número de camisa. As regras da competição também podem estipular que o jogador atuando como goleiro linha deve usar exatamente a mesma cor de camisa do goleiro principal. Então vamos lá ilustrar essa explicação, essa regra do futsal. Vejamos então essa imagem aqui, pessoal. Dá para ver que esse jogador aqui, ó, é um goleiro linha. Ele
dá pra ver que ele tá com um calção amarelo igual os outros jogadores e um meião amarelo igual os outros jogadores, ou seja, ele é o jogador de linha que se tornou um goleiro linha, ou seja, ele trocou de posição com o goleiro. Além daquele procedimento lá de fazer isso no momento de uma interrupção e avisar aos árbitros, ele deve manter o mesmo número de camisa que ele estava jogando como jogador de linha, ok? Então é isso que a regra diz. Então, voltando à pergunta da Milena, você pode trocar de camisa e assim trocar de posição? Não exatamente. Trocar de camisa é interessante porque tem que manter a mesma cor de camisa, tanto dos jogadores de linha quanto do goleiro. Porém, não basta, também tem que trocar de numeração. O jogador de linha tem que manter o mesmo número dele quando ele estava na linha e o goleiro tem que manter o mesmo número dele quando ele for para a linha, ok? E a terceira pergunta de hoje é do Lucas Gonçalves, que pergunta assim: pé alto é falta de tiro livre direto ou tiro livre indireto? Tiro livre indireto ou tiro livre direto no futsal? Vamos lá de novo para a regra do futsal, ver o que a regra diz sobre isso. Então aqui, a regra, quando fala de tiro livre indireto, ela fala assim: um tiro livre indireto é concedido se um jogador joga de maneira perigosa, conforme definido abaixo. O que é jogar de maneira perigosa? Vamos ver o que a regra diz também sobre isso. A regra diz assim, ó, jogando de maneira perigosa. Jogar de maneira perigosa é qualquer ação que, ao tentar jogar a bola, ameace alguém, incluindo os próprios jogadores, e inclui impedir que um adversário próximo jogue a bola por medo de se machucar. Um chute em tesoura ou bicicleta é permitido, desde que não seja perigoso para o oponente, para o adversário. Então vamos ver essa imagem aqui para ilustrar essa regra do futsal, pessoal. Esse lance aqui, o jogador está levantando o pé, está atingindo provavelmente o rosto do adversário. Não dá para ter certeza aqui porque o lance está meio borrado, mas parece que ele está atingindo. Nesse caso, se atingir, se tiver contato físico, será sempre uma falta de tiro livre direto, ok? Tiro livre indireto é se esse jogador aqui, camisa 4, levantar o pé próximo ao adversário, impedindo que esse adversário possa prosseguir e chegar até a bola, com medo de ser atingido pelo pé. Aí nesse caso, tá levando perigo ao adversário, aí é um tiro livre indireto, porque não teve contato físico, ok? Então essa é a diferença. Se tiver contato físico, é tiro livre direto. Se não tiver contato físico, é tiro livre indireto. Agora, se esse jogador camisa 4 aqui der um chute aqui, longe do seu adversário, levantando o pé, aí não é nada, não tem que marcar nada, porque se ele está longe do adversário, ele não levou perigo ao adversário, então nem é falta, ok? E a quarta pergunta de hoje é do Ramon Menezes, que tem nome de jogador de futebol. E ele pergunta assim: boa noite, professor. Se caso o jogador passe mais de 4 segundos para fazer uma cobrança de falta, o que é marcado? Dá cartão ao mesmo ou tiro livre indireto contra o mesmo? Vamos lá ver o que a regra do futsal diz em relação a isso. Aí, pessoal, a regra do futsal diz assim: se um tiro livre não for executado dentro de 4 segundos, um tiro livre indireto é concedido à equipe adversária a partir do local onde o chute deveria ser executado. Então, a punição inicial é dar um tiro livre indireto contra a equipe adversária se a falta não for cobrada dentro de 4 segundos. Mas não é só isso. Tem outra regra que diz o seguinte: infrações passíveis de advertência. Um jogador é advertido com um cartão amarelo se for culpado de retardar o início do jogo. Então o árbitro vai ter que interpretar. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, esse time aqui de roxo aqui vai cobrar uma falta. Suponhamos que esse time aqui está ganhando a partida, está tentando retardar o jogo, demorando para cobrar essa falta e demora mais de 4 segundos. Nesse caso, o árbitro pode marcar o tiro livre indireto para a equipe de vermelho e dar um cartão amarelo para o jogador que iria cobrar a falta por retardar o jogo. Mas esse cartão amarelo, melhor dizendo, ele pode ou não pode ser dado ao jogador. Vai depender da interpretação do árbitro. Se o jogador naquele momento ele teve intenção
de retardar o jogo ou não. Por exemplo, se essa equipe de roxo estiver ganhando o jogo, então muito pouco provável que o jogador vai ter a intenção de retardar o jogo, ele só não cobrou por alguma situação ali do jogo, ok? Então, vai ser dado o tiro livre indireto para a equipe adversária, se não cobrar em 4 segundos, e o cartão amarelo vai ser opcional, vai ser da interpretação do árbitro, se foi um lance de retardo do jogo ou não. E a quinta pergunta de hoje, pessoal, é do Edson Silva, é uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, ó: boa noite, gostaria que você tirasse essa dúvida que estou. O jogo acaba empatado e o jogo vai para cobrança de pênaltis. Nessa cobrança de pênalti, pode trocar de goleiro durante a cobrança de pênalti, ou seja, pode trocar de goleiro durante a disputa de pênalti no futsal, pessoal? Vamos ver o que a regra diz sobre isso. Então a regra diz o seguinte, pessoal: um goleiro que não pode continuar antes ou durante os tiros livres de cobranças de pênalti pode ser substituído por um goleiro ou um jogador substituto reserva para igualar o número de jogadores, mas o goleiro substituído não participa mais e não pode executar um tiro livre. Então, antes de começar a disputa de pênalti, o goleiro pode ser substituído por um reserva qualquer, um goleiro ou um jogador que está na reserva, ou por um jogador que está na linha, ok? Então, isso é totalmente permitido. Porém, se ele for substituído por um jogador reserva, ele não pode mais participar do jogo, não pode mais cobrar um tiro livre da marca de pênalti, ou seja, uma cobrança de pênalti. Aí, em outro momento, a regra reafirma que durante a cobrança de pênalti, um jogador ou substituto elegível pode trocar de lugar com o goleiro. Trocar de lugar com o goleiro. E ainda a regra vai dizer o seguinte, ó: um goleiro expulso deve ser substituído por um jogador elegível ou substituto. Ou seja, se o goleiro for expulso durante a cobrança de pênalti, ele pode ser substituído por um jogador que está lá para cobrar um pênalti ou um jogador reserva substituto. Ou seja, pessoal, durante a cobrança de pênalti, a disputa de pênalti, o goleiro pode ser substituído antes de começar a disputa de pênalti, normalmente por um jogador de linha ou um jogador reserva qualquer, seja o goleiro reserva, seja outro qualquer jogador reserva, e durante a disputa de pênalti ele pode trocar de lugar com um jogador de linha que vai participar das cobranças de pênalti ou ser substituído por um jogador reserva. Porém, se ele for substituído, ele não pode mais participar das cobranças de pênalti, nem como goleiro, nem como cobrador de pênalti, ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$ 14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, e também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.